Olá, inspirados, inspiradores! Olá para quem inspira e também para quem se inspira. Estamos começando mais um podcast Me Inspira. Eu sou o Moa, estou aqui com a Marcela, minha dupla de vida e de podcast. É isso aí. Estamos com um super convidado, inspiração, principalmente pela disciplina, e tomara que você comprove isso aqui hoje. Que compromisso, hein? O Ricardo Bortolini. O Ricardo, então, está à frente de uma das maiores imobiliárias do estado, né? A maior do norte do Rio Grande do Sul, que é a Imobiliária Bortolini. A gente vai poder conversar um pouco sobre a história da imobiliária, mas também a trajetória de quem está à frente, né? Porque uma empresa ela é feita de pessoas, por pessoas, e quando se chega num patamar como se chegou a Bortolini Imóveis, que além de fazer um grande trabalho, ela qualifica todo um mercado, né? A gente sempre fala isso, né? Que quando uma empresa ela acaba sendo uma referência, há um benefício para o mercado como um todo, e a Bortolini fez isso pelo mercado do Norte Gaúcho. E então a gente vai conhecer um pouco da história, né, da imobiliária e do Ricardo. Então, uma satisfação, Ricardo, poder ter a tua presença e poder compartilhar um pouco da tua história. Ok, ótimo. Obrigado ao casal aí, né? Marcela e Moacir. Acho que é sempre bom quando a gente tem a oportunidade de compartilhar, de tentar desenvolver, melhorar o mercado, pessoas, né? Isso é um ganho para todo mundo, né? O jogo do ganha-ganha, acho que esse que é o importante. E estar junto aqui para poder compartilhar. Como também gosto de receber, também a gente tem que dar, se possível, né, uma inspiração para alguém aí. Eu falava com o Ricardo nos bastidores aqui, que ele também é um consumidor, né, de podcast. Eu contei um pouco de como surgiu o Me Inspira. E o bacana, né, Ricardo, porque talvez alguém de um outro estado, de um outro lugar, talvez alguém que está começando uma imobiliária nesse momento em algum lugar desse Brasil, vai poder ouvir isso, né? Já não sabe para onde é que isso vai. Essa é uma magia da internet, que isso aqui realmente fica disponível para o mundo, e que talvez um pouco dessa história, da trajetória, possa inspirar alguém. Então, antes da gente começar, só pedir para o pessoal aí lembrar de ativar as notificações, né, o sininho para receber as notificações. Compartilhar, mandar feedback, mandar o que achou. Né, mandar recado nas redes sociais. E eu quero, né, primeiro falar que eu conheci o Ricardo em função de um trabalho, né, a imobiliária contratou a nossa empresa para fazer um trabalho de consultoria e já se vão quase 10 anos, eu imagino, aí, Ricardo, nessa conta. Já passou dos 10 anos. Já passou dos 10 anos que a gente iniciou esse trabalho e até hoje, né, mantendo uma relação. E então eu pude acompanhar boa parte desse crescimento da imobiliária. A gente vai falar da história, que são 33 anos, mas pelo menos os últimos 10 eu acompanhei, dessa velocidade de crescimento, dessa inovação. Então, gostaria que tu contasse um pouco, assim, né, também da história da Bortolini, para que as pessoas entendam, e como é que a tua trajetória chegou na imobiliária, né? Uhum. Então, 33 anos, quem está vendo o Ricardo, ele aparenta muito menos do que a idade, mas ele já tem aí 44, Ricardo, 44, agora entreguei a idade dele. Mas, como a imobiliária tem 33, essa conta não fecha. Então, tem que entender em que momento entrou na imobiliária, né? É tipo Porque casou grávido, entendeu? Não foi bateu. Foi muito jovem, eu sei um pouco da história, mas eu gostaria que tu compartilhasse com a audiência aí. Sim. Como é que isso aconteceu e como é que tu chegou até aqui. Vamos lá, vamos tentar resumir um pouquinho da história aí para compartilhar. A empresa nasceu como muitas imobiliárias, né, num escritório de um corretor, que foi o meu tio, né, o Wilson, que fundou a Bortolini. Como a maioria dos corretores daquela época do mercado, são corretores autônomos que botam a sua portinha, né? Ele iniciou a carreira dele em Porto Alegre, lá como corretor, veio para cá, trabalhando numa imobiliária, que hoje foi uma das maiores consultoras aqui da cidade, agora praticamente não atua mais. E de lá disseminou um pouco do mercado imobiliário de Passo Fundo. Então, teve vários corretores dessa imobiliária que abriram sua imobiliária. Que, na verdade, não são empresas, é um corretor que tem um escritório lá, que muitas vezes era contador e corretor, advogado e tal, e ele também teve um parceiro na época que foi um advogado. Então, iniciou a trajetória dele autônomo, e como meu tio, num certo tempo lá de adolescente, teve o convite lá para começar a trabalhar e ajudar no escritório, né? Então, isso aconteceu lá há 30 anos atrás, por isso que essa conta pode fechar agora, porque minha vida no mercado começa aos 14, 15 anos de idade, a partir desse ingresso, desse convite dele para entrar no mercado imobiliário e auxiliar ele nessa imobiliária, que até hoje é muito comum ver isso no mercado, né? A maioria das empresas
Na verdade, imobiliárias que estão no mercado são escritórios pequenos. É um grupo familiar ali, o pai, a esposa, desculpa, um casal com um filho e tal, que aquilo não vira uma empresa, né? Ele tem uma imobiliária ali familiar e vai tocando a partir daquilo, né? Essa é a massa do mercado, eu diria. Brasil afora é este formato. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Bacana. E muitas empresas são gigantes hoje, vêm desse núcleo familiar, né? E vêm de sucessões bem feitas, de profissionalização, de gestão, que foi muito do que a gente passou nesses anos todos aí, né? E que momento, assim, pode destacar como esse crescimento para chegar a uma liderança de mercado que a Bortolini tem hoje na região? Talvez quando começou, sei lá, devia ser, não vou saber precisar, uma quinta, sexta, talvez em tamanho, já tinha imobiliárias muito bem posicionadas, né? Que momento que isso começou a mudar e quais foram os fatores, talvez, que levaram para chegar? Tu já imaginava assim, não, eu quero ser um líder de mercado, eu quero estar à frente. Como é que foi isso? Assim? Sim. Eu acho que a grande trajetória da empresa está ligada aos meus objetivos pessoais, assim, né? Porque eu fui levando esse lado mais empreendedor para o negócio, né? Lá quando comecei, na época que não tinha nem internet, né? A realidade era muito diferente do que é hoje. Então, eu sempre quis fazer o melhor e fazer o melhor resultado. Então, o meu grande objetivo era ser o melhor corretor quando eu comecei. E eu era um office boy e que ia trabalhar a pé ou de bicicleta. Na época nem cresci, Nato. Não, eu ia lá no banco depositar, pagar uma conta, fazer um recibo para alguém, né? Naquele tempo. Já era obrigatório lá, né? crescer na época para fazer venda, sempre foi, eu acho, sim. né? Mas eu fui no mesmo tempo lá do meu ensino médio, olhando para o mercado, olhando o que eu ia fazer e trabalhando ali, né? Trabalhando em outros bicos, assim, né? É que eu sempre quis ser muito autônomo, né? Muito dono de mim mesmo, assim. E chegou o tempo, não, eu quero isso aqui, é isso que eu quero, dividir um pouco da minha atenção, vou fazer uma faculdade, uma formação, não, eu quero saber tudo do mercado imobiliário, vou ser o melhor corretor aí da cidade. Então, me inspirava nos players do mercado na época, né? Que eram os corretores de mais experiência e tal, e fui botar o peito e, é aqui que eu vou. Então, fui fazendo uma trajetória lá eu sempre falo, meu primeiro imóvel que eu vendi foi um telefone. Na época que o telefone valia o preço de um apartamento. Eu valia um apartamento. Então, eu sou daquele início lá, onde a gente vendia um telefone a preço de um apartamento e a pessoa alugava por um salário mínimo, que hoje é R$ 1.300. Né? Então, começou ali, fui experimentando isso. Eu, com 15, 16 anos, na verdade, estava vendendo imóveis já. Estava alugando imóveis porque eu fui acelerando esse meu desejo aí de se tornar o melhor, mas também olhando e vendo o mercado desde aquela época, não, eu vou ser diferente de todo mundo. Esse negócio aqui meio de fazer brique, meio daquele vendedor, daquele clássico assim, que a gente olha e esse cara é um vendedor chato, esse cara não para de me ligar, né? E tem muito isso ainda no mercado imobiliário. Ele não é uma profissão de formação, de especialização. Muitos estou no mercado, depois não está mais, né? Mas eu sempre fui contra lá do comecinho, né? Eu quero profissionalização, quero fazer diferente, eu vou conhecer tudo disso aqui. Então eu vou ser melhor no telefone, você melhor na kitnet, no terreno, na casa, no apartamento, no prédio, na empresa. E fui levando essa trajetória aí, né? Então eu fui me provando em tudo que eu podia fazer dentro do mercado, em aluguel, em venda, em qualquer tipo de negócio, né? Então, na minha carreira de corretor, eu fiz isso. Agora eu vou fazer mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor. Então, falando hoje, né, o pessoal, quanto é que tu vendia, como é que era? Eu vendia 5, 6 imóveis no mês que não tinha nem internet, às vezes, né? Então, no papel, visitando, saindo, prospectando, era muito mais difícil as coisas, né? E dá para fazer, né? Mas desde que tu queira muito e tenha um objetivo, né? Então, desde aquela época e até hoje, eu percebo a diferença que faz. Tu ter claro onde tu quer chegar e não querer chegar na lua de uma hora para outra, né? Tu tem que ir passando as etapas ali e sendo consciente que tu encerrou um ciclo, aprendeu, né, nos teus erros e tal, e vamos lá e vamos evoluindo. Acho que esse é o grande desafio para quem quer chegar num lugar mais distante, é entendendo que tem as etapas e melhorar sempre. Tem uma questão, a gente ouve muito falar de cultura empresarial, né? E a empresa é cara do dono, né? Tudo que tem de bom na Bortolini tem a tua cara, e o que tem talvez de problema também. Assim como assim na Merece, assim como é na Porte, em outros negócios. Mas uma característica aí, né, conhecendo um pouco da realidade da imobiliária,
essa preparação que vocês realmente fazem, assim, né, de estudar empreendimentos, de estudar imóveis, de estudar o mercado, né? Isso é uma característica da Bortolini, das pessoas realmente estarem preparadas, né? Vocês investem muito em treinamento, então vem muito dessa, né? Agora faz muito sentido, assim, né? É muito do teu jeito, da tua característica, de correr atrás, de buscar informação, para estar preparado também para venda, né? É que negócio. A preparação e o conhecimento, né? Principalmente o conhecimento. Tu tem um conhecimento, tu tem que colocar ele na prática, senão não serve para nada. E esse sempre foi um ponto-chave que vem na minha cultura, que é o desenvolver. É o aprender para fazer melhor. Né? Porque qualquer jogo de mercado, de negócios, de indústria, de podcast, que seja que a gente está fazendo aqui, quem faz melhor é o que está, né? Vai ter o melhor resultado, vai estar na frente. Para isso tu tem que aprender. Né? Então eu sempre fui aprendendo a fazer melhor. Né? E o resultado ele vai vindo na consequência. Né? Então, sim, para chegar até onde a gente chegou hoje, e no mercado que tu não tem informações assim prontas, tem profissionais da área imobiliária, do financeiro, da corretagem, do marketing e tal, tu acaba tendo a obrigação de formar profissionais para a tua área, né? Ainda mais no mercado relativamente pequeno que é o nosso, né? E com uma concorrência, vamos dizer assim, formatada no modelo não empresarial, né? Um modelo pessoal, é uma empresa de duas pessoas que sobrevivem daquilo ali, né? Então, tu tem que formar as pessoas, né? E aí tu começa a perceber a diferença do tu querer replicar o teu modelo nos outros, né? E aí tu vai fazendo os aprendizados e vai levando até lá. Resultado para mim é trabalho, dedicação, desenvolvimento como assim, ponto fundamental, e trabalhar sempre naquela cultura que tu tem de origem, né? Minha e do Vils, por exemplo, foi da coisa certa. O que é certo, não tem meio certo, mais ou menos, ético para um, não é ético, não existe isso. E isso é muito forte na nossa relação. E para o mercado isso é um critério, um fundamento, uma característica assim, fundamental. Porque se tu for fazer o retrato do mercado imobiliário hoje, a primeira coisa que as pessoas querem é confiança. Deveria ser obrigação, mas na verdade acaba sendo um diferencial. Não é. A pesquisa Mercado de Passo Fundo, a gente compra essa pesquisa todo ano, né? A primeira coisa que o consumidor quer é confiança. Não, é técnico, é o cara... Não, é confiança. E deixa eu fazer uma pergunta agora, que eu tô bem quietinha, bem na minha. Ricardo, tu falou um ponto bem importante e que eu vivo um pouco no meu setor, né? Que é a questão a pessoa ela é um CPF e ela empreende dentro do CPF dela. Quando muito, ela forma um CNPJ e aí emprega os familiares, que é 1 ou 2. Ou ainda, ela aloca um espaço e aí aluga para um monte de CNPJ, né? Isso não é uma empresa. Isso... as pessoas que não fazem uma empresa não sabem ainda que não é uma empresa. Aí elas resolvem ter colaboradores e descobrem que vai mudando o cenário. Aí acabou o encanto, né? Acabou um pouco, assim, 50% do amor morre ali. Eu quero que tu me conte, assim, quando que a tua trajetória, ela deixou, porque em algum momento ela começou assim também, como todo mundo, e no anseio do crescimento tu estava disposto a ter algumas perdas emocionais para virar uma empresa. A gente sabe disso, que às vezes a gente perde alguns amigos, alguns familiares, tem que reestruturar, recombinar, né? Mata alguns encantos nessas relações em prol do crescimento. Quando que foi assim um divisor? Quando eu coloquei X funcionários, eu virei uma empresa e, de fato, eu me senti um empresário e não mais um corretor com apoio. Sim. Eu acho que começou, vamos pensar, pelo menos há uns 15... Mais forte isso, uns 15 anos atrás. Início dessa trajetória, né? Porque quando eu vi que dentro da carreira da corretagem eu tinha feito o meu propósito lá, tá? Cheguei até aqui, eu me considero o melhor do que eu me propus a fazer. Aí eu queria ser a melhor empresa, né? E aí abre um ciclo novo de aprendizado. Né? Como é que é uma empresa, a administração, a gestão, a liderança, as pessoas, o processo. É um ciclo totalmente novo. Né? E quem se dá conta disso, às vezes pode perguntar, não, eu não quero isso aqui, eu vou ter que aprender tudo. Eu não gosto de lidar com orçamento, não gosto de lidar com indicador, eu não gosto de planejamento estratégico, eu não gosto de mapear processo, mudar processo. Né? Então, eu acho que isso é o desafio do empresário, né? Que o cara quer se tornar empresário, na verdade. Eu sou corretor, agora quer ser empresário, quer ter uma empresa. Então, eu passei por essa jornada, assim, de performar minha carreira pessoal, e não, agora eu quero uma imobiliária, uma empresa do ramo imobiliário, não uma imobiliária. Eu sempre falo isso, eu quero uma empresa do ramo imobiliário.
E o maior desafio ainda é atender todas as áreas do segmento, né? Que eu falo que a gente é especialista em vários segmentos, que é a venda, a locação, os lançamentos imobiliários, são estruturas totalmente diferentes. E agora a gente está se propondo ainda aos serviços. Mas voltando lá nisso, né, onde eu entendi esse cumprimento desse meu ciclo, não, agora eu vou abrir um novo desafio para mim, né, como um novo ainda que eu era no tempo, não, agora eu vou botar a Bortolini como uma empresa de referência. Quando eu comecei, eu era um ninguém na corretagem. E a Bortolini também era uma imobiliária, não tinha posição nenhuma, era mais uma lá, né, não tinha posição nenhuma. Então eu fui começando a levar para isso e chegou, não, agora, ok, entendi um pouco isso, quero ser líder. E daí que foi um dos caminhos também que teve o apoio lá da Porte, do Moacir e do Jefferson lá, me ajuda a estruturar esse negócio. Eu não sei tudo, vou trazer pessoas que sabem, né, principalmente nessa área, para me ajudar a estruturar como que eu faço esse negócio aí. Daí começa, né? Aí que tu vê os desafios que tu tem das áreas da administração, enfim, da liderança, né? Que tu tem que se transformar em muitas coisas daí, né? E o tu luto desapega. de tudo aquilo que tu tinha era tudo, né? Porque o que Era tu o cara sabia ali, te né? construiu. Era tudo, tu era melhor. Aí daqui a pouco tudo aquilo que tu já não serve mais pra nada. Do que tu quer pra frente, né? Pra frente não. E aí tu viver um pouco desse luto, dessas transição, dessas frustrações, né? Porque tu acaba tendo mais pessoas fazendo aquilo que tu faz. Aí vem o processo de delegar, o processo de desapegar, o processo de controlar, de monitorar. Daí tem muitas coisas de gestão. Dava né? prazer, cara, fechar negócio, fazer venda. Isso essa é a adrenalina, essa é a origem. Né? E hoje, talvez tu faça 10% disso se faz. De entrar em negócio é mais difícil que tu muito difícil. Negócio. Né? Influenciar em alguns, lógico, ainda eu tenho clientes, né, que acompanham essa jornada, o volume de negócios onde envolve mais complexidade, eu estou lá também fazendo. O meu core é fazer negócio, né? Eu nasci disso. Mas as minhas competências hoje têm que ser mais envolvidas para outras áreas. Né? Para gestão, para liderança. Muito mais para gestão, para liderança, para negócio, estratégia, mercado. Inovação. Aliás, esse é um ponto, né, Ricardo? Porque o mercado imobiliário mudou muito. A própria profissão de corretor, né? Eu vou trazer a minha percepção, não que isso, né, seja uma verdade, mas a percepção que eu tinha é que o mercado enxergava assim. O cara tinha tentado, às vezes, um trabalho, 2 não tinha dado muito certo, ele fazia um curso de corretor e virava corretor. Né? E ela foi, talvez, durante um tempo, uma profissão alternativa, vamos dizer assim. E hoje, me parece assim que mudou. Hoje já virou glamuroso. Não sei se em todos os mercados, mas em alguns mercados, em Passo Fundo, assim, eu sinto um orgulho já da pessoa. Cara, eu sou corretor de imóveis, acho que isso foi uma coisa que mudou, né? Eu vejo a própria contribuição, né, da imobiliária, da Bortolini, nesse sentido, assim, de valorizar esse profissional da corretagem. Como é que tu percebe isso, assim, no dia a dia? É isso mesmo? Não é? Como é que tu vê a profissão do corretor hoje em relação ao que era também? Ela é um pouco mais reconhecida na minha visão, assim, do dia a dia. Mas ainda ela é muito desacreditada por alguns, né? Eles não entendem o papel do corretor. Porque tem muita, no dia a dia, na operação, que o corretor ainda entrega muito pouco. Ele não está ainda entregando o suficiente para cobrar os honorários dele, a intermediação dele. Daí o cliente não dá valor. Né? Então, ele não percebe valor naquele trabalho, né? Então, que antigamente o corretor tinha informação, onde é que é o imóvel, quantos metros tinha e tal, isso acabou faz muito tempo, né? Está tudo disponível. Então, a gente está passando por essa transição. E o futuro da corretagem, que eu tento levar como aprendizado para os corretores e tudo mais, e posicionamento, é a consultoria. Tu tem que ser especialista em imóveis e consultor em várias coisas do setor imobiliário, né? Que parte do financeiro, parte do contábil, parte da arquitetura, parte da engenharia, parte de N situações de crédito, de banco, né? Então, tu é um portfólio de conhecimento, vamos dizer assim, para assessorar a jornada. Vai levar lá, abrir a porta para conhecer o imóvel. Esse aí está perdendo cada vez mais valor. Então, o corretor que está entendendo essa mudança, que está antecipando isso, ele vai com certeza ser sustentável e vai agregar valor. E esse movimento é muito normal, sabe, do corretor, porque ele se torna, às vezes, uma profissão de certa forma fácil de acesso. E quando o mercado está em alta, ele é comprado. Eu sempre falo, tu não vendeu para esse cliente, ele te comprou o imóvel. Né? Eu quero ver tu vender para ele.
né? Então, quando tem um produto bom, tá num preço legal, é fácil. uma novidade e tal, mais da metade da venda tá feita, né? Geralmente, se o corretor não fizer muita bobagem, né, Vai vender. vai vender. Mas tu criar oportunidade, levar a jornada, construir negócios e fazer essa construir de uma forma profissional, hoje não é para qualquer um, assim, né? De entender todos os riscos que isso tem, para onde é que pode levar, não fazer falsas promessas, né? Saber dizer não. Então, isso é o corretor que vai evoluir mais para frente e vai ter valor. E isso que eu venho empregando lá cada vez mais, né? É uma jornada longa, é uma jornada que a gente tem que se adaptar muito rápido. Hoje, por exemplo, tem corretores influencers, né? Vocês devem estar impactando aí. Tem vídeos, tem isso, tem aquilo. Mas, ok, é uma das partes que pode ser que agora é a moda. Depois vira, né? Sim. Mas se tu pega um corretor daí com um ego muito grande, qualquer pessoa, né? E ela é alimentada pelas redes sociais, ela talvez coloque mais energia em aparecer do que em fechar negócio. E entregar valor para o cliente, né? Porque o negócio imobiliário é uma venda complexa. É muito complexo. Parece simples, vamos fazer um contrato. E não é. A jornada é longa, as questões de segurança, do jurídico e do contábil, mas as pessoas são leigas. E depois que estoura o problema lá na frente, né? E aí? E agora? Né? E o corretor é responsável, civil e criminalmente. Né? Só que, às vezes, fica naquela... agora foi, agora se virem aí, né? E isso que eu sempre fui contra, né? Então, a profissão, eu acho que ela cada vez vai ser melhor para quem está proposto a ser profissional e fazer o jeito certo e tal. E principalmente para passar pelas fases ruins. A economia nossa ela é galopante, vamos dizer assim, né? Ela sempre tem ciclos muito curtos de altos e baixos, né? E o mercado imobiliário, ele está sujeito a isso, mas ele é sempre de ciclo longo, né? Uma obra, por exemplo, no empreendimento, ele demora de iniciar o ciclo a fechar o ciclo 4, 5 anos. Então, tu tá sempre tentando achar as brechas. A jornada do cliente de compra, às vezes, é 1 ano, às vezes 6 meses, às vezes 18 meses. Então, é bem desafiador, né? Mas muito bom para quem está se dedicando, para quem quer aprender, para quem quer desenvolver. Pensa a longo prazo. Quem pensa a longo prazo, como qualquer profissão, né? Como qualquer profissão. Então, E essa parte, assim, para manter, né? Primeiro para atrair e depois manter esses corretores, porque eles são autônomos, né? Eles têm, né, uma independência, né? Eles não são funcionários, né? A maioria não são CLT da imobiliária. Então, ou seja, eles podem entrar e sair, teoricamente, a hora que eles quiserem. Como é que é para atrair bons profissionais e manter bons profissionais? O que uma imobiliária precisa ter, fazer, ou o que vocês fazem na Bortolini para ter bons profissionais vinculados a vocês, vendendo para vocês? Olha, são N situações, né? Mas o primeiro é fazer cada um a sua parte, eu falo, né? A gente, na relação corretor-imobiliária, é como uma sociedade. Cada um tem que fazer um pedaço, eu sempre digo assim, né? A imobiliária fazer o seu papel de suporte, de administração, de marca, de jurídico, contábil lá, e ele fazer a parte da execução comercial. Acho que a base sempre para atrair e manter é desenvolver. É trazer esse corretor e manter ele desenvolvendo e cumprindo com a missão, com o propósito, com os valores que a empresa tem, que não é só negócio, né? Então, essa relação ela acaba criando assim um vínculo de uma parceria de sociedade. Então, a gente tem que fazer os acordos, tem que fazer os desenvolvimentos, tem que apoiar nas horas difíceis, tem que, nas horas mais fartas, vamos dizer assim, também ajudar, sustentar, reconhecer, né? É uma relação de parceria e sociedade, né? Onde cada um tem que entregar um pedaço. A sua parte. E gerar um ciclo de oportunidades, né? Que o corretor ele pode, se eu tenho a mesma oportunidade aqui na Bortolini, na imobiliária X, Y, Z, né? O que tu me entrega de valor, né? Que um dos meus clientes que eu tenho é o corretor, né? Ainda mais é o cliente interno. É muito foco nisso, né? Muito foco nele, né? Para fazer desenvolver, para fazer manter. Então tem trabalho enorme lá no sentido de gestão, né? Gestão de pessoas, gestão de processos, gestão do desenvolvimento e tudo mais, né? Que sustenta isso aí e gerando negócios e oportunidades, né? Perfeito. Deixa eu contar uma história que o Moacir ele não sabe que me marcou tanto assim, mas vou aproveitar. Há 8 anos atrás, quando eu comecei a vir para Passo Fundo, o Moacir me levava a passear às vezes de noite, né? Eu ainda levo. Mas ele me levava a passear, crianças vão junto, olhar as placas da Bortolini.
Ele tava com essa meta lá de conferir o share. Pois é. E foi um marco pra mim, porque eu pensei, nossa, esse homem gosta de trabalhar, né? Porque eu venho lá de Lajeado final de semana e ele me coloca dentro do Peugeot pra dar um rolê, ver se a placa tá bem colocada, se não tá caída, se lá no prédio tá visível pra quem tá passando. Eu nunca vou esquecer um dia que ele parou e disse assim, por isso que o Ricardo é o Ricardo. Olha aqui. Uma lona enorme! Olha o tamanho da placa das outras imobiliárias comparado. E eu, que gosto de aprender, né? E principalmente acho que se a gente pode se inspirar nas atitudes dos outros e colocar dentro do nosso âmbito, já é quase uma faculdade. Eu pensei assim, realmente eu tenho que sempre ser bem vista, diferenciada em relação ao mercado. E a gente vai parar para ler os nomes. Se o meu nome tiver maior, vão ler antes o meu, né? E isso foi um marco. E ao longo do tempo eu vi que o Moacir tinha uma admiração realmente pela forma como você empreende. E aí eu perguntei assim, casquetada com aquilo, eu falei, tá, mas por que tu acha que ele deu certo? Me fala por quê. E ele me respondeu assim, porque ele faz todo dia o que precisa ser feito. Ele é muito disciplinado e foi um marco. Eu sou muito comercial, sou um pouco disciplinada, um pouco não, né? Não é o meu maior mérito. E foi também um marco de entender que a tua constância para dias bons e ruins, ela estava ali presente. E aí, ele foi me dizendo, a constância do Ricardo está elevando o mercado imobiliário da cidade inteira. Marcela, quando uma pessoa melhora no segmento, ela vai tracionar as outras, porque os concorrentes vão se obrigar ou a fechar ou a melhorar. Não tem muito meio termo. Ok, outro aprendizado, né? Então, ou eu tracionaria o mercado, ou seria tracionado por alguém. Outro ponto que é assim, Marcelo, tu tem que ter receio de vir uma empresa lá de São Paulo e abrir 5 unidades aqui. E não da fulana pequenininha que tu acha que levou um colaborador, então não bota energia nisso. E o Ricardo foi lá e botou na esquina, e mudou a placa, e mudou a logo, e aí botou o uniforme azul, que daí ninguém mais podia usar terno azul em formatura, porque parecia que era da Bortolini. Não, o pessoal da Bortolini veio hoje aqui no evento, né? E não criou uma identidade, né? Criou uma identidade, a gente via que as pessoas eram mais arrumadas, elas estavam com uma presença física diferenciada e tudo mais, então realmente a liderança estava acontecendo. Foram várias etapas que tu foi tracionando no mercado. O que tu acredita que hoje, qual etapa você está que está sendo desafiadora para seguir elevando o padrão da Bortolini? Eu acho que a minha etapa agora é de um ciclo 2030, nós estamos 23, 7 anos. Eu abri esse ciclo há 1 ano e pouco atrás. Eu sou das fases, das etapas, dos marcos, sabe? Então, quando a gente chegou a um ponto que, lancei 40 prédios, hoje, né? Vamos pegar o dia de hoje, mais de 40 empreendimentos, com exclusividade. Tenho 2.700 imóveis alugados. A gente vende 250, 260 milhões mês. Tá, o que eu quero agora, né? E o que eu vou fazer para me motivar? Eu estou vendo muita coisa mais do mesmo e tudo mais. Então, essa estratégia desse ciclo para 2030, foi o ciclo mais longo para mim ressignificar realmente o que eu queria. Até algumas vezes a gente fez alguns planejamentos e tal, mas não é isso, não estou confortável. Ainda. E eu fiquei muito incomodado com aquilo. Trabalhei meio assim, eu acho que é, mas acho que não é. E eu fiquei incomodado até o significar o que eu realmente queria como propósito, assim, né? Então eu estou vivendo esse novo ciclo. Eu refiz o propósito, né? Refiz a visão, alguns valores a gente adequou lá, enfim, e ressignifiquei. Então, com objetivos mais de longo prazo, que me davam principalmente mais prazer. Mas que fazia mais sentido para mim. Não é o negócio do ganhar dinheiro, sabe? Então, eu sempre fui da cultura assim, o dinheiro vem na consequência. Claro que eu tenho que mirar. Até um pouco do meu erro no tempo, assim, foi não olhar lá tanto o dinheiro. Esse cara tá perdendo dinheiro, a torneira tá muito aberta e tal. Esse é o risco que a gente faz por muito prazer, né? Eu tenho que me desapaixonar um pouco aqui de algumas coisas, né? Mas no meu modelo sempre deu certo, né? Então, agora eu tô no ciclo de grandes desafios de novo, né? Porque é o que eu falo, eu tô com 44 anos, 30 anos dentro do mercado, tá, mas eu quero parar, eu quero outra coisa? Eu não quero. Eu sempre me dediquei, dei muita energia pro negócio, porque eu gosto, né? E abri mão de outras coisas, óbvio que também gosto, mas eu tinha um objetivo. Como agora eu tô abrindo esse novo ciclo, né? Que vem mais negócios, mais robustez, mais organização, mais inovação, também entendendo
se eu tô desse jeito, como é que vai ser daqui 10 anos? Tá acelerando muito rápido as coisas. Se eu achar que eu tô bom agora, não preciso fazer mais nada, Daí acabou. né? Então eu comecei a olhar mais para fora ainda, né? Me conectar com mercados maiores, diferentes, redes maiores. Sou convidado hoje para participar de grupos do Brasil afora, aí, do mercado imobiliário, que está me ressignificando e tendo tudo a ver com a estratégia que eu fiz. Né? Olha, tem aquela história que o mundo vai conspirando, né, a favor e vai trazendo situações e pessoas, momentos daquilo que tu idealizou. Né? Então, isso está acontecendo a esse nosso momento. Eu estou numa ressignificação e no início dessa jornada para chegar lá em 2010 com os objetivos que a gente traçou. A Marcela falou, e isso é uma característica, né? Eu convivo com empresários o dia inteiro, né? E o Ricardo tem uma coisa diferente, que é assim, primeiro a questão da constância, mas eu não lembro, assim, de ter ouvido alguma história ou presenciado do Ricardo ser ou desrespeitoso ou agressivo no sentido, assim, aquela liderança, né? Já vi ele dar, assim, não vou usar a palavra aqui, mas dar sermão, por exemplo, uma palavra mais leve, numa categoria, assim, né? Essa é uma característica tua, assim, de não perder, talvez, esse equilíbrio, de quando tem alguma coisa que está errada, chamar, assim, ainda do jeito respeitoso, que a pessoa fica mais com vergonha do que com medo, e acredito que isso está dando certo, né? Porque tu tem bons resultados, mas é um jeito quase que diferente de fazer liderança. Eu vejo assim, muita liderança, às vezes, mais impositivas, e tu me pareceu sempre alguém do diálogo, da construção, do combinado, e se não deu certo, recombina. Então, essa é uma característica que é diferente, né? A Marcela falou um pouco sobre isso, e esse é um jeito que talvez não é tão comum. A gente associa muito o resultado à pressão, a um jeito agressivo, quase desrespeitoso, dependendo do caso. E o teu jeito... A gente quem, né? A gente eu. A gente e tu. Mas o Ricardo teve sempre uma forma equilibrada, acho que essa é a palavra, né? Um cara muito equilibrado. Né? Isso vem muito da minha característica, né? De equilíbrio e tal. Mas eu entendo que o meu negócio de serviços, o meu serviço, o meu produto é as pessoas. Né? O imóvel não é meu, o imóvel é do proprietário. A venda é do proprietário, do inquilino, do comprador, do vendedor. Eu estou no meio ali prestando um serviço. Então, o meu maior produto são as pessoas. Né? O que eu tenho que ter como produto, como fonte ali, os meus recursos são as pessoas. Eu tiro as pessoas de lá, as coisas não saem nada sozinho. Né? O processo imobiliário não é automatizado. Né? Que eu possa produzir de uma forma que não tenha pessoas. Né? Partes dele, sim. Né? Então, esse capital humano, para mim, fez sempre muito sentido nessa linha. Né? Acho que o erro nisso, nesse jeito, foi de acreditar demais em algumas pessoas ou e elevar demais a expectativa de que vai, que isso, que aquilo, e a pessoa nem está afim. Né? E daí chega, Mas é que tem dia que a gente quer muito acreditar nas pessoas, né? E daí às vezes a gente se pega. Eu acho que a mensagem, assim, é isso, né? Tem que ver se realmente é verdadeiro, está engajado, né? Porque tu tenta se colocar do lado sempre. Eu sempre não é chefe, não é isso. Estamos juntos, estamos do lado, mas as pessoas não conseguem, às vezes, lidar bem com isso. Ou aproveitar, cria aquela barreira, né? E às vezes não quer. E tu tá achando que quer, mas não quer. Né? E ela até fala que quer, às vezes, né? A maioria fala que quer pelo medo, né? Pelo medo, vou perder o emprego, ou isso, aquilo. E eu acredito Como é que eu vou falar não pro queira. chefe, né? Eu acredito, às vezes, que elas queiram. A questão é que no outro dia elas não querem. Né? E naquele momento ela até queria. Que às vezes quer talvez o resultado, mas não tá disposta o processo, ao né? O trajeto. Né? Isso, pode falar. Isso ao longo do tempo eu acho que tem um resultado como propósito de vida, como pessoas assim muito satisfatório, sabe? Porque tu vê que tem pessoas que estão lá pela liderança inspiradora que tu faz. O saldo é positivo. O saldo é muito positivo. Eu investi muito nos últimos anos em capacitação de liderança, até uma pessoa nova que eu tenho lá do RH, agora assim, meu Deus do céu, eu nunca vi ninguém gastar tanto, investir tanto nisso aqui. Eu passei por N empresas muito maiores e ninguém dava bola para isso aqui. Né? Mas faz diferença a médio e longo prazo, muita diferença. Porque eu preciso de pessoas capacitadas, engajadas, com o mesmo senso de dono que eu, né? Para tocar o negócio. Né? E começa pela liderança e vai distribuindo. Né? Então,
E também tu não faz tudo, né? Tu não pode ser tudo apegado, que é tudo do meu jeito, né? E fazer eles brilhar e tá no bastidor, dizer é tu que vai, é tu que brilha, é um processo bem complicado, assim, né? De anulação do ego, né? De anulação do ego, Exato. de deixar, de confiar, de estabelecer uma relação de confiança, que é muito difícil. E até ver errar, né? Inclusive, porque faz parte. Às vezes no erro tu perde dinheiro, mas É. tem que saber que tem que deixar errar. Eu ia perguntar isso assim. Teve alguma coisa que marcou, que tu faria diferente nessa trajetória? Algum erro, algum momento, talvez de dificuldade, assim, alguma coisa que tenha dado errado e que te fez questionar, talvez assim, puxa, mas será que é isso? Assim, teve algum momento desses? Assim? Tem, acho que tem muitos disso. Acho que é o que mais tem, na verdade, né? Tu passa uma trajetória, Bortolini tá aqui, tá isso, tá aquilo, né? Mas acho que a gente erra mais às vezes do que acerta, né? Mas o maior aprendizado é levantar a cabeça e vamos de novo, né? É não ficar no luto, tá remoendo aquilo ou aquela pessoa que fez aquilo, né? Então, erros, né? E eu não faria de novo daqui a pouco, investir em quem não quer, né? Ser muito insistente em coisas que não vão mudar, é da cultura, entender a cultura das coisas, a cultura do mercado. Tem coisas que tu vai contra e não vai mudar. Tu vai adaptar muita coisa, né? Tu não vai mudar, tu se adapta, tu entende, tu ajusta, né? Acho que cometi bastante erros nesse sentido. Erros, às vezes, de querer ir forte demais, no tempo muito rápido, no meu tempo, e as pessoas não são no mesmo tempo. Né? Velocidades diferentes. Velocidades diferentes, aí tu se desgasta, assim. Aí o erro é teu para ti mesmo, assim, no sentido, tu fica emocionalmente desgastado, né? Pô, que droga, né? Vamos dizer assim. Não vai, não entende isso, aquilo e tal. Né? Eu acho que tem muita coisa assim, né? Que a gente vai aprendendo. Eu acho que o erro ele tá a todo momento, né? Tá todo acontecendo a cada dia, mas ao final daquele dia, dos meus erros, eu tenho que gerar aprendizados, né? Eu estava falando essa semana com outro empresário e ele falou de uns erros que ele cometeu, umas decisões que custaram muito dinheiro, e ele fez a brincadeira assim que ele quer errar mais barato, porque o erro faz parte, né? Mas talvez errando. É que a gente, no lado do empresário, a gente é muito emocionado, né? O cara empresário tem que ser meio emoção, né? Tem que gostar do risco ali, tá? É o que te faz ficar nos porque senão tu vai fazer a conta, isso, aquilo, e se acontecer isso, acontecer aquilo, o que eu tô fazendo aqui, né? Daí não bate, né? Então tu bota emoção no negócio, tu bota o coração lá, né? E às vezes o empresário tem que menos coração, mais análise, calma aí, não é o momento, mas tu tá vendo aquilo e tu quer fazer acontecer, né? Esse é um erro muito clássico às vezes nos empresários, né? Vai pela decisão o filho é importante, mas tem que dar uma maneirada, né? Eu costumo dizer que se a gente pensar demais, a gente não casa, não tem filho e não abre empresa. Se pensar demais, né? Mas tem que estar cada um no seu propósito, eu acho, né? E um dos acertos que eu vejo, assim, meu, é ficar no ramo imobiliário. Porque já tive N convites de negócios, né? Vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas o meu negócio é ramo imobiliário. Mas isso, aquilo e tal. Não, meu negócio é esse aqui. Eu vou... Tudo que puder fazer dentro desse circuito, desse hub de negócios, que é locação, que é venda, lançamento, construção, arquitetura, esse, aquilo, eu tô aqui. Eu vou ficar nessa aqui. Porque tu fica ansioso, isso aqui, agora eu sou bom, quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? E eu sempre não, fica aqui, que aqui é o meu lugar, aqui que faz sentido para mim, né? Sim, tu deu foco naquilo que tu também conhecia. Foco e saber o que quer, né? E trabalhar, não tem receita, né, mágica. Para mim por muitos anos, trabalhar muito. É trabalhar, e as coisas tem que ter a paciência e as coisas vêm com o tempo. Né? Tem a escala lá progressiva, não vai vir de uma hora para outra. Né? Vai indo, acerto e erro lá, aprendendo. E esse é o segredo de qualquer empresário, né? E, claro, tem momentos lá que, tá quase do troço, né, muito ruim e tal, e tá preparado para isso. A pandemia foi uma prova para muitas empresas aí, né? Eu disse, mas como é que já vai fechar? O cara não tem um mês para pagar a conta? Mas ele não tem. Né? E eu sempre fui pro lado mais da segurança, né? E se acontecer isso, aquilo, ter um lastro aí para aguentar o solavanco do mercado aí, né? Então, e isso, passei pela pandemia, passei por isso, passei por aquilo, tá bem então, né, o negócio. Porque o desafio era contando um pouco da trajetória ali, né? Todo mundo em casa,
eu com uma carteira gigante de aluguéis garantido lá, ninguém vai pagar o aluguel. E agora, o que eu faço? Né? Eu tenho que pagar aluguel para 2.000 e poucas pessoas, né? E foi o momento que todo mundo foi renegociar por uma necessidade também, enfim. Então... Alguns para aproveitar o momento, mas boa parte por necessidade. E aí, para quem trabalha com aluguel garantido, não sei se é esse o termo, mas aí como é que faz? Não tem como é que faz? né? E agora, né? E aí vem o papel da liderança, né? Vem o papel do líder, dos teus líderes. Mas chegou a bater, não vou chamar de desespero, mas deu um medo assim naquele momento, Deu. As primeiras semanas, principalmente, ali, muito quando a gente tenso, não sabia né? quando ia acabar, né? Essa sensação. Sim, vão morrer, daí e as pessoas precisam do dinheiro, e daí não podem pagar, daí perderam o emprego e vão fechar a loja. E aí? E de fato, realmente fechou muita coisa, né, Ricardo? Fechou. Eu lembro, em vários lugares, não só aqui em Passo Fundo, mas, cara, a placa de alugas era um negócio que tinha, assim, depois estabilizou, né? Mas mesmo redução de valores de aluguéis, que acabou sendo uma oportunidade para também, muitas coisas começaram nesse período, porque algumas coisas diminuíram. Mas principalmente, imagino, para o mercado de locação, foi um baque grande, Foi, né? foi muito... Foi a maior crise, o maior desafio no setor de locação? Foi, com certeza foi, porque a carteira toda acionou de uma vez só. E a gente não tem braço para isso. Ainda mais com as pessoas em casa. Com tempo, para chamar. E os colaboradores em casa. Que entregou sala para fazer home office. Aí, se eu tenho lá X atendimento, bota 100 vezes aquele X e as pessoas ainda têm que aprender a fazer gestão com as pessoas, teus colaboradores em casa. Né? Então, esse foi um grande desafio, além do financeiro, óbvio, né? Porque aí não paga, tem que pagar, enfim, o custo operacional. E a negociação também com muitos proprietários. Assim, aí vem tudo. Operação né? de guerra. Operação de guerra, gestão de crise, porque tem as pessoas que realmente precisam, daí tem as pessoas que se aproveitam e tudo mais, né? Mas tem muito aprendizado isso tudo, muitas áreas, a gente sabe, né? Todos os setores tiveram um aprendizado gigante, a gente antecipou muitas coisas, principalmente na questão da tecnologia. Mas para o mercado imobiliário, o que eu mais falo assim que ressignificou o sentido de morar. É verdade. Porque a gente estava indo para um caminho assim, eu vou compartilhar imóvel, eu não preciso mais comprar nada, eu alugo tudo, eu compartilho casa, eu compartilho casa de férias, eu compartilho roupa, qualquer coisa eu compartilho, é o desapego, né? E claro, daí tu vai para um imóvel. Eu vou passar minha vida inteira pagando esse negócio aqui? Não, 15, 20 anos, né, para pagar um imóvel? Não, eu não preciso mais comprar imóvel. Então o mercado já estava olhando assim, transporte compartilhado, casa compartilhada. Eu tenho que começar a olhar mais agora para esses modelos de negócio. E aí veio a pandemia e botou um baldão de água fria nisso, né? Então, teu lugar mais seguro da tua vida é a tua casa. Fica em casa. E aí, nisso, ativou o mercado imobiliário de uma forma, assim, exponencial, né? Veio uma demanda... muito o perfil, quase uma guinada, assim, do perfil dos imóveis, né? Da venda de imóveis mudou muito também, né? Muito. Eu de novo, pouco, né, que eu acompanho do mercado, né, em função da própria Bortolini, mas o mercado de casas, ele vinha durante um tempo estagnado, eu diria, né? E o mercado de casas depois explodiu também, né? Explodiu. Foi pouco tempo, eu penso assim, que uns 6 meses até as pessoas se darem conta, eu não quero mais essa casa aqui. Eu não quero mais morar num apartamento que não tem sacada. Eu quero morar numa casa, eu quero botar o pé no chão. Então isso começou a ativar o mercado. E a gente estava vivendo uma época econômica, assim, de juros muito bons, né? De baixa taxa, crédito mais barato, vamos dizer assim, potencializando a compra dos imóveis, né? Então isso veio. Aí as pessoas começaram a fazer esse movimento de reformar, de trocar, de ir para morar numa casa, se sentir mais livre. Tu passar 3, 4, 5, 6 meses em tocar dentro de um apartamento com criança, com família que não podia e tal. ocupar nem as áreas comuns. Nem as áreas comuns. Então, isso fez uma mudança, assim, drástica, né? As pessoas em busca de melhor qualidade no sentido do morar, do aluguel, da venda, de tudo, né? Fez alguns movimentos momentâneos, aquela história, desocupa minha sala aqui, cada um trabalha em casa, tá tudo certo. E agora volta, gente. Não ficou tão certo quanto a gente imaginava. Então, vários movimentos, né? Google e tudo mais. Não, volta, galera. A gente é feito de pessoas que tem que falar com pessoas, né? Não tem como claro que há adaptações, faz muito sentido para muitas áreas e profissões estar lá em casa, assim, fazer um híbrido e tal, né? Mas não, volta, né? Então, agora eu vejo mais acomodado isso. Mas sim, o mercado mudou o sentido das coisas, dos novos empreendimentos, do que tu entrega num prédio, o que tu entrega num apartamento, os projetos de casa, o mercado de casa e de terreno, né? Isso ativou de uma forma assim que nunca a gente ia imaginar, né?
só passando uma pandemia. Eu conversei muito com gestores de RH nesse período, até o pós-pandemia, né, discutindo o trabalho híbrido, o que mantinha e tal. E o grande desafio, o da produtividade, ele já muitas vezes foi superado, né, porque tem mecanismos de controle, de acompanhamento, a produtividade ainda consegue se manter, mas um fator que foi fundamental para os retornos, né, foi justamente o do senso de pertencimento. Uhum. Isso foi uma coisa que é muito difícil no online, esse vínculo, né? Então, mesmo algumas empresas que se adaptaram do ponto de vista da tarefa, do serviço ou da entrega, remotamente, mas perderam esse senso de pertencimento e aí acabaram que não, volta tudo, né? E a relação de consumo que a gente tem com o serviço imobiliário é de relacionamento. Tu não compra um imóvel pelo computador, pela internet, pelo aplicativo. Não tem como. É uma decisão muito complexa, muito emocional, tem muita coisa envolvida ali, né? Então... Precisa de apoio. Precisa de apoio, precisa de gente, né? E naqueles momentos, assim, a gente teve que adaptar essa relação. Através do vídeo, através da visita virtual, através de N coisas, né, que a internet nos oferecia ali, né, a tecnologia, para poder transmitir esse sentimento. Transmitir essa mesma sensação dele poder estar lá. Então, a gente fez muitos negócios, principalmente de locação, de locar sem conhecer o imóvel, né, fazer visitas virtuais, tudo mais, vendas até. Mas também me lembro naquele tempo que despertou um sentimento assim nas pessoas muito mais aflorado. Então, tinha vendas que todo mundo chorava. Olha só. A pessoa que estava lá, comprando. que estava comprando, a Então, emoção, tem gente que as pessoas... por vender um imóvel. Acontece. Graças a Deus, o moço está 6 meses pensando em vender um apartamento. Tem a questão do apego, mas a pessoa conquistar aquilo, sabe? Sim. Então a gente via as famílias, assim, as pessoas, pô, agora aqui é o lugar que eu vou ficar melhor, vou ficar bem, e a emoção aflorava, assim. Então aquilo vinha, assim, uma sensação muito bacana, muito gostosa, sentir, assim, de quanto a gente estava influenciando naquele momento a pessoa e estava representando através da emoção, né? Aflorada ali no choro, né? E tudo mais. Mas é uma coisa gratificante, né? A locação também, né? Porque a locação vai ser para uma empresa que vai, né, ou se instalar ou mudar para um lugar, via de regra melhor, né? Geralmente é para isso. E a casa da conquista, então, esse momento é um momento prazeroso também, né? Ele é da vida das pessoas, não é uma transação imobiliária. Muitas vezes foi o que te movimentou, né? A ficar, foi ver a pessoa conquistar. E imagino que vender imóveis, a alegria da pessoa deve ser ver a pessoa adquirir, né? Sim, com certeza. E hoje ainda ou para ti é ver um colaborador se desenvolver? Não, o propósito ainda é a missão lá, sabe? O propósito mesmo é de fazer essa experiência ser diferente, ser prazerosa, ser profissional. É isso que move a porta aberta lá, Entendi. né? E isso é o principal. Eu acho que o desenvolver, ele tá no contexto, né? Como um pilar fundamental, assim, né? Mas tu oferecer a experiência melhor na jornada ali, né? Até que o nosso propósito é ter essa experiência diferenciada em negócios imobiliários, em tudo que a gente faz. E fazer negócio não é só vender e alugar, né? É fazer um suporte, é fazer um contrato, é a cada passo que a gente dá na jornada oferecer isso aí. No final ainda é um cliente satisfeito. É o cliente satisfeito. É isso que importa para qualquer situação, né? E isso está muito atrelado, assim, à nossa trajetória, né? E o propósito que a gente tem agora ainda mais é agregar mais serviços dentro dessa jornada, né? Porque... Tornar melhor a experiência. Tornar melhor ainda oferecer mais serviços, porque ele acaba tendo que acessar N situações, né? Tu compra, por exemplo, um terreno. Tu não vai morar no terreno, tem que fazer um projeto, tem que fazer a casa, tem que se mudar, tem que imobiliar, né? Tudo isso é jornada do mercado imobiliário. Que é altamente estressante. Então, poder oferecer assim, Marcelo, tá tudo pronto aqui, vocês podem se mudar agora, Marcela não vai se preocupar com nada, vai estar ali... esteira aqui, vai estar lá o nome na toalha escrito Marcela lá, né? Opa! Né? Então, isso são práticas hoje nichadas que a gente está trabalhando para desenvolver ainda mais essa jornada que faz parte da experiência, né? E essa experiência, nós somos clientes da Bortolini em vários imóveis, né? Vários mesmo, porque a gente se muda para cá. E aluga coisa e paga coisa e vai. Mas isso é bacana porque atenção a alguns pequenos detalhes, né? Tipo, a gente é meio de casa, assim, né, para fazer as coisas, mas mesmo assim, recebe um brinde legal, de qualidade, a forma que é entregue o contrato, a forma que é entregue a chave. Então, tem várias coisas na jornada. Claro, tem que fazer o essencial bem feito, porque senão isso não adianta nada. Mas, ao mesmo tempo, é perceptível esse zelo, esse cuidado, assim, olha, você é importante para nós. Acho que essa é uma mensagem, né?
Enquanto cliente da Bortolini, isso fica muito claro para mim, assim, né? Sim. Não é pelo valor da agenda, ou do guarda-chuva, ou do seja qual brinde que for, mas do gesto. Acho que isso é uma coisa que é bacana, e não pelo valor, mas sim pela intenção, né? Sim. De atender a expectativa, principalmente, né? E valorizar os momentos, valorizar todas as entregas, né? E no crescimento da empresa, assim, dos teus processos, do volume, esse é o grande desafio, né? De tu continuar sendo aquele cliente único, né? Então, é a Marcela e o Moacir, não é mais um. Porque às vezes para ele... desafiador, hein? Porque às vezes para ele é o primeiro imóvel, o primeiro tudo, né? Para imobiliário já fez milhares de transações, mas às vezes para aquele cliente é único, a única vez que ele vai tratar fazer, o cliente único, com o foco dele, né? Então, se você achar mais um número, mais uma venda, mais uma locação, mais um negócio, né? Fica mecânico e tu não tem essência, não tem a alma do negócio que tu quer entregar. Então, na gestão, sempre esse desafio, né? Então, a gente tu puxa, só um pouquinho, aqui é assim, é assado, né? Que experiência é essa e tal. Porque ainda mais quando o mercado está ativo, tem volume e tudo mais, né? Vem a próxima. E não é assim, né? Então, tu manter isso é desafiador. É desafiador. Esses dias eu fui pegar a chave do apartamento pro teu irmão, né? O moço me largou ele na frente e disse, vai rápido, pega rápido. Era a nova unidade. Então, também estava entrando num espaço que a gente via que estava começando a se formar, né? Uhum. E aí fui eu correndo e aquele menino numa paz me atendendo lá. E eu acho que era a 8ª vez na minha vida que eu ia pegar a chave e devolver a chave. Então eu já estava bem ambientada e conhecia toda a equipe, né? A gente já se sente em casa. E o menino, assim, ele estava muito realizado em me entregar a chave. Daí ele me disse, deixa eu te levar até a porta, porque esse momento é único pra você e tal. Daí eu pensei, querido, o único dos 8 que eu já vi. Então, é a exceção do mercado. Mas, gente, assim, realmente nenhuma vez alguém passou despercebido o momento que eu estava vivendo. Nenhuma. E toda vez foi uma pessoa diferente. Mais nova, mais velha, uma mulher, um homem. E a gente se sente especial, Sim. por incrível que pareça, assim, mesmo muitas vezes. Né? Tu Então, manter isso na cultura, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Tu acha que as pessoas, por osmose, vão aprender. Mas aí o que eu tenho que fazer, então? Hoje está nas nossas pautas permanentes. A gente abre uma reunião lá com propósito, visão, valores, o que significa isso para cada um, para nós. Realmente isso a gente aprendeu bastante lá com o Moacir e com o Jefferson, aí, né? E eles fazem a gente fazer mesmo. Mas é que a gente às vezes sugere, né? Mas é que talvez é fácil fazer isso no primeiro mês, no segundo mês ou com o aquela Ricardo equipe está que já fazendo tá um isso tempo, né? há 11, 12 anos, né? Ou mais, talvez até de antes, mas é fazendo isso de uma forma sistemática, né? Eu lembro de até comentei com o Ricardo uma propaganda de uma cerveja aí, que eu não vou fazer jabá de graça para eles, né? Mas a propaganda era assim, como ser a cerveja Lager mais vendida no mundo, mais consumida no mundo. E aí tinha alguns tópicos que diziam assim, seja obstinado, faça o seu melhor, né? Acredite nas pessoas, e falando algumas coisas. E no final dizia assim, e repita isso por 139 anos, que na época era o que tinha essa cervejaria. Ou seja, se fizer bem feito, se fizer... Né? A Bortolini está fazendo isso há 33 anos, né? Evoluindo, não é fazendo desse jeito, mas melhorando há 33 anos. E daqui mais 10, mais 15, vai estar melhor do que hoje se continuar fazendo isso. Né? Claro que com um desafio que vai chegando num patamar, vai ficando cada vez mais desafiador, vai jogando outras coisas, outro jogo, né? Mas é isso, é o tempo também fazendo isso de uma forma sistemática. Né? E tu vai amadurecendo, vai entendendo que coisas que são muito filosóficas, muitas culturais, fazem muito sentido e dão muito resultado. Só que no começo tu não entende isso. Tu acha que é balela. Não sabe nem de colocar, né? Às vezes tu tá tão no início que precisa atacar todas as frentes que muitas vezes não consegue implementar. Isso aqui não dá dinheiro, então não precisa. Eu lembro do empresário, isso é bem recente, não vou citar o nome aqui, ele vai vir pro podcast e eu vou contar a história. Ele vai contar a história. Mas ele esteve no Vale do Silício, berço da tecnologia, você imagina assim, né? Negócio, dinheiro, inovação. E aí, né, perguntado assim, mas o que foi visto assim de diferente e tal? O que eles estão preconizando? E ele disse assim, cultura, missão, visão, valores. Eles bateram nisso o tempo inteiro, missão, visão, valores, né? Que é uma coisa que é quase de um beabá, qualquer planejamento estratégico começa por aí, mas de fato quando aquilo é compreendido, entendido, quase que o resto não precisa, né? Porque a gente tem modelo de gestão, planilha, software, sistema, BI, CRM, tem 1000 coisas. Mas, no fundo, se cumprir aquilo que está na essência,
O resto Vai dar certo. é consequência e vai dar certo, né? Isso não é perceptível. É verdade. muito difícil do empresário entender isso, e isso é uma jornada de tempo. Depois que tu vai colhendo o resultado e o mercado vai reconhecendo isso. Tu vai colhendo no mercado esse retorno, né? Que se teu propósito ele é verdadeiro e tu aplica os valores, isso tem muito valor. Né? É a maior honra. É a maior honra. Então, E o mercado reconhece de alguma forma. Né? reconhece muito, né? Porque tu acaba se diferenciando também, né? Nisso, né? E que é verdadeiro, não adianta fazer lá, né? Sim, só de E quadrinho. botar no quadrinho lá que tá sempre igual, né? Ética, não sei o quê, fazer Só da boca pra tal fora. coisa, não. E deixa eu perguntar uma coisa. Você lidou com uma questão familiar, né? De ter parentes, vamos chamar assim, não sei o grau de parentesco. E a gente sabe que para uma empresa crescer, a gente precisa acomodar algumas coisas, organizar outras, tem aí todo um processo. E que vai um fator emocional. A tua filha fez agora 15 anos e tu começou com 14. Eu quero saber se tu deseja que ela faça parte hoje da tua rotina de trabalho ou que não, ela que vai escolher outra coisa. A gente vê de tudo, desde o empresário que tem asco dos filhos participarem e escolher, ou não, se for do desejo, eu quero. E tem o Vicente também, com menos como- idade, com 5, Como 6, que ele isso tá... funciona dentro do teu coração? Eu não sou apegado a isso. Eu acho que a empresa tem que fazer essa sucessão, mas com pessoas que têm o mesmo propósito, faz sentido, gostam de fazer aquilo lá, né? Então, para mim, é quem tá junto tem que estar de verdade, indiferente filho ou não, né? É óbvio que tu vê uma pessoa que é tua, né? Um pedaço de ti fazendo aquilo, é muito satisfatório. Mas desde na minha visão é que ela goste, que ela queira, né? É que nem a Gabi, ela tá nessa jornada da adolescência aí e tal, né? Toda Talvez cheia nem de... tá pensando nisso ainda, né? É que ela tem internet, tu não tinha, né? E ela não fala tanto, mas ela se espelha, eu vejo bastante nisso, né? Já o Vicente fala mais, não, eu vou igual você, isso aqui. Ele já então, manifesta. tu percebe, assim, né? Não que ela não vá fazer alguma atividade lá, ou ter um cargo, enfim, mas na minha visão não é desenvolver para Não é automático. para isso pra ti merecer. não é isso. Primeiro é mérito, aprende, E tu faz, estimula? evolua. Sim. Agora eu vou inserir mais nela esse contexto aí. Tem momentos, né? Tem... Ai, eu não Até vejo pra a não hora de perder, poder usar talvez, né, a Não, eu não vejo adolescência, a hora né? de poder usar as crianças pra alguma coisa lá, pra Começar a dar retorno. Tu me diz que eu não tenho esse pensamento. Meu pensamento é assim, aprendeu a abrir a porta, já vai parar lá em pé pra abrir a porta. Mas enfim, cada um tem. eu acho que É vai porque mudar. não chegou na idade ainda. É muito bonito falar, mas quando No vamos... dos outros, quando dos outros é mais fácil. O ambiente vai moldando, né? Então, quando tu... Acho que numa educação de um filho, assim, principalmente, é como tu vai mostrando as coisas, né? Vai exemplificando, vai dando o caminho e ela vai pegando as referências e vai desenvolvendo. Não adianta, a gente não vai forçar ninguém a nada, né? Ah, tu vai ser isso. Não, tu não gosta, não quer, não faz sentido. Não adianta, não vai. Melhor que não esteja mesmo na empresa daí, né? Nesse caso. Mas depois não tem que fazer uma sucessão ao contrário, né? Vamos dizer assim, que também é uma realidade. E a sucessão é um processo super longo, né? Tem que fazer muito sentido. As pessoas têm muito medo disso, porque um vai querer pegar o lugar do outro, enfim, daí tem os egos. Mas na minha relação família lá, isso é muito saudável, assim, né? Tanto como o Wilson é meu sócio ainda, né? Então, com ele, com o filho dele que tá lá junto comigo também. Hoje a minha esposa está iniciando a jornada lá, faz uns 4, 5 meses que ela começou lá também. Então, mas dentro da área que faz sentido, que vai, né, aprender, que vai desenvolver, né? É tudo muito natural, assim, né? Sem forçar. Legal. A gente podia ficar batendo mais umas 2 horas de papo aqui, mas eu sei que daqui a pouco tem compromisso. O Ricardo já me avisou que tem compromisso. Muito bem. Mas é bacana quando o papo flui assim, já não vê o tempo passar, né? Então, agradecer, Ricardo, né, pela tua disponibilidade, por compartilhar, né, da história, da tua história, da história da imobiliária. Marcela falou aqui, mas eu reitero, assim, né, da minha admiração pelo teu estilo de liderança, também pelos resultados, né? Lógico, a gente sempre diz a diferença do gênio e do louco é o resultado, né? Então, é inevitável que a gente também julgue, talvez, as pessoas pelo resultado, né? Então, não só do ponto de vista financeiro, né? Mas de posição. Então, propósito do canal, né, de Me Inspira é isso, trazer pessoas que nos inspiram e que, a partir dessas histórias, inspiram outras pessoas. Então, agradecer de coração aí por ter aceito o convite para bater esse papo com a gente. É isso aí, muito obrigada, meus parabéns. E desejo muito que tu te desenvolva horrores, porque daí eu sigo me inspirando. Né? Ótimo. Então,
desde o momento lá que eu estava observando a Luana, enorme, maior do que os outros, eu sigo, de alguma maneira, olhando os teus passos e tentando encaixar na minha trajetória, né? Que é outro segmento, mas é serviço também, então é servir, né? Às pessoas. Hoje ainda chegou uma cliente que veio no horário errado, uma senhorinha, um horário depois, e eu hoje da empresa, a minha meta é não atender, é fazer os processos de gestão e me desenvolver enquanto liderança. E aí, muitas vezes, a gente tem que ser impositiva com a equipe. Ó, eu não vou atender. Não, marca pra mim, não vou atender. Não importa quem chamar. Eu preciso ficar em outros setores. E aí, a senhorinha chegou e elas me olharam apavoradas. Tipo assim, agora, mandamos ela embora. E agora, mas ela não vai atender. E a mulher tá aqui, ela bem faceira. Eu disse, não, vamos passar, claro que sim. E ela disse, nossa, mas que honra. Eu disse, não, honra é eu poder atender assim. Honra. Porque se ao final não der cliente, não ser cliente feliz, muito cliente satisfeito, elogiando o negócio, não importa o processo administrativo que se faz, não importa a disciplina que se tenha, ou o quanto tu vendeu lá no início e não consegue manter agora, né? Então, eu queria muito descobrir se o teu propósito tinha mudado. E aí, o teu propósito, depois de tantos anos, segue o cliente. Então, mais aí uma inspiração. Muito obrigada. Eu que agradeço, acho que foi bem prazeroso, gostei bastante de participar aí, né? Num papo agradável, leve, né? E poder também, quem sabe, contribuir na jornada das pessoas, de ter, assim, a inspiração, né, como é o podcast de vocês, assim, como base, porque eu também me inspiro muito em muitas pessoas, né. Agradeço o reconhecimento, também é mútuo na parte nossa, né, de parceiros, de amigos aí, que a gente vai se espelhando nas boas práticas, nas pessoas que querem entregar algo mais, né. E eu acho que é isso, na minha visão, assim, para deixar uma inspiração final, vamos dizer assim, né, é entregar o teu propósito verdadeiro, é fazer mais, é fazer melhor, principalmente fazer melhor, né? Que o resultado ele vai vir na consequência e gostar do que faz e trabalhar. Essa é a receita, né? Para quem quer e chega lá. Do sucesso. O segredo do Que sucesso. não é um segredo. Aprenda, seja resiliente, trabalhe, né? Vai dar tudo Todo certo. dia. Certo, então, muito Tudo obrigada. bem. Esse é o propósito do Me Inspira, né? Inspirar empreendedores a partir de histórias de persistência, superação, coragem. Então, pedir para a audiência aí nos seguir no Instagram, né? Ativar o sininho no YouTube, também no Spotify enquanto faço atividade aí, às Mandar vezes em feedback, viagem. Então, compartilhar. mais um Me Inspira inspirador. Concluído com sucesso. Valeu. Valeu. Até a Obrigado. próxima. Até a próxima. Até a próxima. Feito.